agora eu vou conversar com Andrea Deis, que já está aqui no nosso estúdio. Ela é Master Coach, especialista em carreira e fala conosco sobre carreira. Tudo bem, Andrea? Boa tarde. Tudo, que bom estar com vocês aqui, te receber aqui. Olha, aliás, a gente vai falar sobre carreira, então se quem está nos assistindo precisa de dicas e quer dar dica para qualquer um, Andrea, agora a pessoa pode ligar para alguém e falar, ó, assiste pelo YouTube que nós estamos ao vivo lá, o que facilita, né? Às vezes a pessoa não sabe como transmitir, então como assistir em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, canal, lá no nosso canal, Hit TV, pode assistir ao vivo e daqui a pouquinho o programa tá lá para quem quiser ver também. Que bom. André, eu sei que o nosso tema é carreira, mas eu não posso deixar de finalizar o que eu estava falando, porque por Andrea Deis ser também minha coach, é uma pessoa que é mãe de 3 filhos, né? Sim. E continuou trabalhando, eu acho que vale a gente falar para as mães ou futuras mamães, ou mulheres que acabaram de ter bebê, que a gestação não precisa ser momento de interrupção, né? Ela não deve, na verdade, é o que eu sempre comento aqui, inclusive com essa futura mamãe, é verdade. Né? Eu falo, olha, gente, mulher, gestação é um ato de coragem, é um ato de você impulsionar e agora mais uma pessoa depende de você na vida, né? Então ela não deve, o que a gente muitas vezes se equivoca e depois fala, ah, né, coitado, o bebê nem te pediu isso, o Davi nem pediu, eu abri mão de tudo por conta de você. Quantas vezes a gente não escuta isso? Assim como o Davi não pediu, nenhum filho pediu. Então a gente precisa ter muito consciência disso, né? A nossa vida é nossa vida, do nosso bebê vai ser dele e nós temos que ser capazes de fazer com que essas coisas fluam juntas. Então a carreira e o bebê, não deve jamais impossibilitar a vida do outro. Vamos fazer um bate-papo sobre isso depois? Vamos marcar um bate-papo sobre isso, porque uma coisa que eu percebo e que falta e que as mulheres se queixam muito é a estrutura necessária para que ela possa voltar a trabalhar. Sim. E sim, uma estrutura tem que ser criada, né? Sim. Então, bom, vamos marcar um bate-papo sobre isso, senão eu só falo de maternidade, gente, se deixar. Andrea, vamos falar um pouco sobre essa história do mercado de trabalho. A gente sabe que aqui no país existem algumas empresas que, por conta de tudo que está acontecendo com a nossa questão política e do que a gente está descobrindo através da Lava Jato, estão ali no topo de investigações. E eu quero saber, você tem percebido um movimento, e eu já vi algumas matérias falando sobre isso, do que os empresários que não tem nada a ver com a história da corrupção, mas trabalharam nessas empresas vão fazer da vida agora, Andréia? Tá sobrando para eles? Olha, eu vou te falar, né? Felizmente ou infelizmente, já que o mundo é feito de 3 coisas, né? Ruídos, interpretações e julgamentos. E muitas vezes esses executivos ou essa base, né, gerencial e muitas vezes quem está ocupando cargos dentro de uma empresa não tem a mínima noção de algumas coisas que está acontecendo. Não está ao alcance dessas pessoas. Porém, quando essas pessoas precisam migrar no mercado, sair do mercado, né, ou entrar em outras empresas, ainda existe aquele ditado: diga com quem andas e dirás quem tu és, né? E infelizmente chega pra gente e fala, nossa, mas olha a escola, né, da pessoa, olha, sei lá, tá no mensalão, tá nisso, tá naquilo, né? E aí você fala, mas peraí, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa? Da onde você tirou essa informação de que essa pessoa realmente está envolvida com alguma coisa ou tinha noção? Então, muitas vezes o fato de eu estar numa empresa, principalmente em alguns cargos, ocupando algumas escalas, não necessariamente você tem conhecimento sobre tudo que acontece nela. Aliás, a maioria das vezes você não sabe, porque isso está no conselho, está nos fundadores, isso está num escalonamento que muitas vezes a base não tem a mínima noção. Agora eu quero entender, Andréia, entrei numa empresa. Antigamente a gente usava muito a frase vestir a camisa da empresa. Até que ponto, e não só falando dessas empresas específicas, mas de um modo geral, vestir a camisa de maneira a ficar associado a essa empresa pode te prejudicar amanhã numa recolocação? O que acontece? São 2 coisas diferentes, né? Nós temos os nossos valores e as empresas vão ter os valores dela. Então, primeiro a gente precisa entender o que é um trabalho. Um trabalho, muitas vezes a gente fala, esse trabalho é tudo que eu tenho na minha vida, né? Sem ele eu nada teria. Falso ou verdadeiro? Como uma boa coach? Falso. Falso. O trabalho... Ai, que bom, você tem. Ele é o caminho, né? O trabalho é uma da nossa rodinha da pizza que nos traz realização, felicidade, estado de flow.
Então, o fato, na verdade, de eu estar na empresa não significa que eu estou compactuando com algumas coisas ilícitas, porque muitas vezes eu não sei o que essa empresa faz. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito assim, discernimento, porque o que eu tenho visto é muitas vezes as pessoas ficaram sabendo aí por televisão, rádio, mídia, jornal, e falar, nossa, eu estou lá, eu faço isso. Uhum. E indignados por estarem nesta instituição. A gente precisa começar a separar e as até coisas. Se culpando muitas vezes, E até se culpando, né? E a maioria das vezes, já que essas pessoas não tinham acesso nenhum a isso. O acesso à informação era restrito disso, né? Era restrito. Então, a primeira coisa que eu queria que os nossos telespectadores percebessem ocupem o seu lugar, né? Entendam até que ponto isso é realmente um lado consciente seu ou não é um lado consciente seu. Né? Então, se você tem noção de que você não compactuava com aquilo, que você não compactua com aquilo, você tem que compactuar com as tarefas que lhe foi dada. Né? Agora, eu não posso validar ou invalidar algo que eu nem sabia que existia. Agora, as empresas precisam também começar a filtrar isso mais, né? As outras empresas que estão no mercado contratando essas pessoas ou não. Aí você fala de uma coisa que eu quero deixar para falar daqui a pouco, que é uma palavra que você já citou, que é o julgamento. Que é o julgamento. Eu vou deixar para a gente falar já sobre isso. Mas antes eu tenho uma pergunta mais complicada para te fazer, coach. A gente vive um momento extremamente complicado ainda. A gente já falou sobre isso aqui, ok, tem pouco emprego, mas também tem pouca gente qualificada, isso é um fato, né? Mas a pergunta que não quer calar é, descobrir algo de errado na empresa onde eu estou trabalhando. Então, essa pessoa descobriu que de fato está acontecendo uma corrupção, tem alguma coisa errada, ou pediram para ela fazer alguma coisa ilícita com uma nota, dar um jeitinho, mas ela pensa, esse salário é de onde eu tiro o sustento da minha família, porém, isso não bate com o que eu concordo. Você já deve ter pego vários coaches em situações parecidas. E aí, coach? Então, você sabe que você me faz, e isso me faz lembrar de uma situação que eu tive há alguns anos, que estava acontecendo uma fusão de uma empresa, de uma das maiores aí, multinacionais de alimentos, e que uma pessoa estava extremamente envolvida na operação, mas tinha consciência desta operação. E essa pessoa em específico, quando chegou a mim, a primeira coisa que eu acho que o homem, o humano, deveria ser capaz é de assumir as coisas pelas quais ele faz. E ele chegou para mim, essa pessoa veio comentar, eu saí da empresa tal, etc e tal, e preciso me recolocar. Jaqueline Stefano. Me conta. Fui indicar esta pessoa para uma das empresas. É que a Andréa Deis tem aquele coração, tá, gente? Ela faz até entre os coaches ali alguns processos para nos ajudar. Exatamente. Você pensou, bom, posso indicar. Posso indicar, existe a posição. Quando me vem uma surpresa. Andréa Deis estava extremamente ignorante do que estava acontecendo naquele cenário. Me veio uma pessoa que gosta muito de mim e falou, coach, você quer me quebrar? Eu falei, eu quero te quebrar? Ele falou, sim. Você está sabendo aquele escândalo que aconteceu na empresa? Sim. Ele falou, então, essa pessoa é a 99,9% envolvida. Jaqueline Stefano, imagine o meu queixo. Então, a primeira coisa, você que ajuda... mentiu pra você. Mentiu. Então, você fez alguma coisa de errado? O que eu acredito muito, e sempre falo, é uma das premissas do coaching, a gente tem um passado. E esse passado, muitas vezes, ele vai ser bom ou ruim. Você pode ter errado, ok. Você pode ter errado, mas você tem uma oportunidade de acertar. Não comece um presente com uma grande mentira, porque isso não vai se sustentar. Não preciso dizer o que aconteceu, né? Além dele não ter se reposicionado, ele perdeu alguém que poderia ajudá-lo no mercado. Então, na pergunta que você me fez, o que eu te respondo é, se você não está na ação, você não tem como pagar algo que você não fez. Existem empresas que têm milhares de pessoas e de ocupações, e muitas vezes você está numa base que você não tem o poder, a autarquia de dizer eu vou fazer isso ou não vou. Diferente de você aceitar ou estar no meio dessa corrupção toda ou desse processo todo. Agora eu digo para você, imagine que você esteja numa empresa de 40, 50 mil funcionários. Você está numa operação, você ficou sabendo que essa empresa, na verdade, está aí nesse fubá todo, né, que está acontecendo. Você tem filhos, você tem uma vida, você pede a demissão e sai dessa empresa? Acho que você tem que ter um plano para isso, né? Se até hoje você fez tudo de forma correta,
se a sua posição, que você estava lá, você recebia o seu salário, você cumpria o seu horário. Não sabia o que estava acontecendo, Você não né? sabia o que estava acontecendo, você cumpria todas as suas tarefas, você estava bem avaliado. Como que eu posso julgar? Por isso que esse mundo é feito de interpretação. E tomar responsabilidade, né? E tomar responsabilidade para você. E de repente pedir as contas e até deixar de receber os direitos que são seus. Então, Exatamente. eu acho que você pode até pensar, nossa, eu descobri isso, essa empresa não bate mais com os meus valores, eu vou migrar. Mas até migrar, você tem que ter um plano, não é verdade, Andréia? Exatamente, perfeito. Não, na verdade, não destrua a sua vida porque outros destruíram a delas. Essas companhias, muito que fizeram da sua imagem, infelizmente, elas estão deixando uma passagem triste nesse momento que nós estamos vivendo. Mas não faça você também com que este impacto venha te causar danos dentro da sua própria família, dentro da sua própria essência. Mas e se pedirem para você fazer algo ilícito, Andréia? Como lidar com isso? E como não nos pedem, né, Jaqueline e Stefano? Aí também me recorda, Andréa Deise e seus cases, né? Estava lá numa das épocas, eu acho que todos nós temos épocas boas e épocas ruins. E eu estava numa época assim, quem trabalha por conta e é dono, micro, primeiro empresário, às vezes você tem pouco trabalho, muito, está cheio de clientes, e chegou um empresário para mim com uma proposta ilícita. Ele falou, olha, quero te contratar, sei que você é capaz de fazer isso, mas para isso, ele falou, eu não quero nem saber quanto custa. Pago 3, 4, 5 vezes mais se realmente for esse problema. Mas eu quero que você faça essa ação. O que você acha que a Andréa Deise fez nesse momento? Eu acho que a Andréa Deise não fez. Pois é, querida, eu nem deixei ele terminar de falar. E olha que naquela época estava numa pindaíba querida, que você não o dinheiro seria bem-vindo, né? Se fosse ilícito. Seria muito bem-vindo, né? Mas eu acho que você não tem que ser o agente disso. Poderia, inclusive, ter destruído essa carreira naquele momento, né? Exatamente, certamente teria destruído. Eu levantei, você conhece o meu espaço, eu dei a volta à minha mesa, levantei, agradeci ele por estar lá. Eu falei, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai fazer isso para você, mas eu não sou a pessoa mais indicada. Então eu só peço que o senhor seja feliz, tenha uma vida esplêndida aí no seu caminho, mas realmente nossos caminhos vão estar em trilhos bem diferentes. E, detalhe, morra com isso ou não, né? Eu fiquei sabendo que ele contratou, porque eu fiquei sabendo o resultado, e ele teve um resultado momentâneo, instantâneo, porque durou por muito pouco tempo, e logo a gente sabe que essas plataformas não têm alicerce forte, então ele teve um resultado, digamos, presente, num futuro muito próximo declinou. Andréa, pela sua experiência, né? Mais de 15 mil horas de atendimento. Sim. Quando a pessoa teima em fazer uma coisa que é errada, o resultado positivo, ele é só momentâneo de fato, então, né? Ele é instantâneo já, que ele não se sustenta. A pessoa que entra num processo desse, a consciência, vamos lá, a consciência dele não vai permitir. O mercado não vai mais acreditar nele, que vai descobrir. Ele não vai conseguir mais dormir à noite, por mais que ele tenha feito. Um dia será julgado. Seja aqui ou seja em outro plano, ele vai ser julgado. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então ainda a ética, a moral, a verdade, a transparência ainda é o que deixa um profissional no mercado. Ainda é o que faz esses profissionais serem eleitos a estarem em alguns lugares. Aliás, algumas pesquisas apontam, você vai saber falar até melhor pra gente, Andréia, que as pessoas são contratadas por suas competências, mas a maioria delas são demitidas por esses problemas de convivência, né? De comportamento. As empresas contratam por competência e demitem por comportamento, 97%. É fato, né? Então hoje, cada vez mais a gente percebe, saiu até, engraçado, se vocês pegarem a Veja e folhear a Veja dessa semana, a Veja trata sobre erros, por exemplo. Então ela traz grandes, até cientistas, filósofos, e que tem até um cenário, agora eu estava tentando recordar e pensar junto, mas ele fala que foi em cima de erros de grandes estudiosos que nós tivemos vários acertos. O fato de você errar e de você tentar acertar algo para ajudar a humanidade, não é o que vai te tirar ou não do mercado. O que vai te tirar é a sua forma de você não ter uma conduta ética e moral no mercado. Isso te tira do mercado. A intenção faz toda a diferença, né, coach? A intenção faz toda a diferença, e não o seu conhecimento técnico. Muitas vezes o seu conhecimento técnico, o fato de você testar uma coisa, testar outra, olha, eu cheguei a 70% da minha meta, você pode me ensinar uma skill nova, uma habilidade nova, qualquer um vai querer te ensinar.
Agora, com todo respeito, gente, vergonha na cara, ou você tem ou você não tem, né? Então, ou você tem ou você não tem como comprar e não tem como desenvolver habilidade. Pega o jatinho, vai, faz uma delação e vai para fora do Brasil, como alguns têm feito, né? E aí será que é feliz? Marcado pro resto da vida. Marcado. Provavelmente infeliz. André, eu vou para o intervalo e na volta eu quero deixar alguns tópicos aqui. Voltando para aquela palavrinha julgamento, pensando na dificuldade de colocação no mercado de trabalho para pessoas que saem de empresas que estão queimadas, sejam essas que estão aí no topo das delações ou empresas que faliram, que tiveram grandes problemas, eu queria entender o que fazer na hora de montar o currículo. Perfeito. E eu quero saber também sobre essa ferramenta que tem chamado muito a minha atenção, principalmente para executivos, empresários que eu conheço, que é o LinkedIn, que tem funcionado muito, onde caça-talentos, headhunters, tem procurado as pessoas, tem feito entrevistas e contratado. Eu quero entender como utilizar, a importância de utilizar essa ferramenta, tá? Perfeito. Vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta, continuo conversando com a Master Coach Andréa Deis, não sai daí. Nosso programa está de volta com a Andréa Deis, Master Coach, especialista em carreira. Coach, queria entender, fala pra gente sobre esse instrumento que você já falou para usar, inclusive o LinkedIn. Ele tem ajudado muito, né? O LinkedIn hoje eu diria que a melhor ferramenta de relacionamento voltado ao lado profissional. Então, a partir do momento que você cria a sua imagem, a sua venda hoje no LinkedIn, hoje existem empresas que só contratam pelo LinkedIn. Porque ali eu tenho um cardápio de pessoas extremamente qualificadas, a um custo muito baixo e aonde eu tenho uma quantidade de pessoas, né, um volume de pessoas muito bom para pesquisar. Então, para os dois lados é muito bom, tanto para a empresa quanto para quem está buscando. Agora tem que tomar alguns cuidados. Por favor. Né? O LinkedIn, ele é um veículo de trabalho. Ah, aquela foto beijando o amor da sua vida, Gente, não é para estar lá, né? não. Aquele look do dia maravilhoso vermelho, que você estava poderosa, não posso estar lá, né? Não, aqueles galanteios, gente, né? Aquelas coisas, aqueles biquins. Muitas vezes eu vejo... Coraçãozinho. Aí é Facebook, aí é Instagram, né? Existem outros meios. LinkedIn é seu posicionamento profissional. Qual o seu... Hoje o profissional que está no mercado é o profissional que tem diferenciação. Então, o que você tem de diferente? Não vai também colocar lá mais do mesmo, né? Ah, então o que todo mundo fala, o que todo mundo tem. Não. Qual a sua diferenciação? Escreve um artigo, faz um LinkedIn legal, posiciona a sua imagem, seja coerente no que você fala. Ali é uma vitrine. Imagine que você esteja diante de uma vitrine de cristal muito bonito com os melhores produtos que tem. O que você vai pegar naquela vitrine? Então, você vai escolher o produto que mais te atrai. Então, isso a gente precisa prestar muita atenção, porque tem muita gente se queimando no LinkedIn. Usando errado, Usando errado. Né? Agora, Andréa, pensando nessas empresas que estão queimadas no mercado, né? A gente sabe das principais, mas para quem trabalha no mundo corporativo, devem haver várias. Sim. Coloca ou não que trabalhou lá. O que a gente faz com o currículo? Tem que colocar. O que a gente precisa começar a separar... Primeiro, você não vai colocar que você ficou muito tempo fora do mercado. Eu conheço pessoas que estão nessas empresas, estão saindo agora ou não, estão há 15, 20 anos. Como que você vai falar, eu não trabalhei 15 anos da minha vida? 15 anos, né? Não faz sentido. O que as pessoas precisam entender é a identidade delas. Eu não sou a empresa. E aí você me perguntou antes do intervalo, você falou como a gente faz para fazer essa separação. Você vai ter que se preparar para um simulado de entrevista, você vai ter que contar qual que era, até onde ia a sua autonomia dentro da empresa, até onde politicamente você conhecia da empresa, o que teve de bom nessa passagem. Porque por mais que essas empresas hoje tenham feito algumas coisas ilícitas, muitas delas são excelentes empresas para os funcionários. Verdade. Né? O fato dela não tem como. E trabalharam muito e tem uma excelente atuação, né? Independente de um erro que tiveram, né? Exatamente. Fizeram errado, foram ilícitas, ninguém está dizendo que isso não aconteceu. Mas prestavam um serviço de fato, né? Eu conheço empresas dessas que estão aí que têm um suporte a colaboradores fantásticos, com universidade corporativa, creche, subsídio de educação. Fizeram coisas erradas, sim. Não é uma justificativa. Não é uma justificativa. Porém... e eu não fazia parte disso. Perfeito. O fato, por exemplo, de eu ter prestado serviços para alguma delas não significa que eu sonhava que acontecesse alguma coisa. Mas as empresas que estão contratando julgam, o que você percebe? Por isso que eu te falei que a interpretação, ruído e julgamento. Elas julgam. Muitas vezes, nossa, mas vem de lá, olha a sua escola, né?
e vem aquelas piadinhas, mas aí é que tem que ver. Apontou-e essa escola com tudo que você aprendeu de bom lá dentro. Sim, foi uma escola onde eu aprendi o quê? Quais foram os pontos positivos? Eu fiz lá a minha carreira, eu consegui me fortalecer, eu desenvolvi competências, skills e não tive autonomia ou não para decidir o que seria da vida dela, senão hoje, certamente, hoje ela seria diferente. Andréia, algumas pessoas me falam que quando terminam um namoro, e é de fato que isso acontece, né? Isso acontece muito no namoro. A pessoa namorou 1, 2 anos e ela fala assim: ai, quando eu saí da relação eu precisava de novo descobrir do que eu gostava, quem eu era, porque eu acabei ficando muito parecido com a pessoa que eu estava. Bom, eu tô vendo gente saindo da empresa e falando a mesma coisa, porque às vezes a pessoa ficava muitas horas na empresa e ela passou a viver, a respirar a empresa, a comer nos restaurantes perto da empresa, a fazer as coisas que o grupo da empresa gostava de fazer. A gente não tem que tomar cuidado para não virar a empresa? Totalmente, né? De novo, né? Se a gente tiver que falar 10 vezes, eu vou falar. Empresa é meio e não é fim. Isso acontece muito. A gente não pode, porque trabalha num espaço, pegar essa identidade e fazer disso a minha vida, gerar toda a minha logística nisso. Por quê? Porque hoje eu estou lá e amanhã eu não estarei lá. O fato de eu ter um crachá comigo não significa que ele é meu, significa que eu estou com ele hoje e amanhã ele pode ser seu, você pode ocupar o meu lugar. O fato de eu ter uma mesa, um espaço, não significa que ele é meu, eu estou ocupando ele e amanhã eu posso não ocupar. Então, se a gente pegasse, por exemplo, aí na época de 80, né, pegar os anos aí 80, 70, era muito legal você ficar 10, 20, 30 anos numa empresa, era sinal, nossa senhora, esse profissional vale muito. Fez a carreira nessa empresa. Fez a carreira. Hoje eu te diria que isso dificulta a entrada no mercado, porque significa que ele tem muito pouca experiência, que ele vivenciou muito só aquele cenário, então que ele vai ter muita dificuldade de enxergar, ele vai ser um profissional que entende e sempre entendeu de uma cultura só. E aí ele pode até ser considerado como acomodado, não? Hoje, nos dias de hoje, sim. Né? Se a gente pensar hoje o futuro, hoje, não que você tenha, hoje está aqui e amanhã está lá. Hoje o tempo ideal, 3, 5 anos e vamos para o mundo, vamos entender outras visões. Cresça, né? Cresça, evolua. Você pode mais do que isso. Então hoje existem 3 coisas que impedem a nossa carreira. O medo é uma delas. As nossas convicções, se eu sair daqui eu não consigo mais nada, né? E a falta de vontade, né? A preguiça de existir. Estou tão acomodado aqui. Estou tão acomodado aqui, então não preciso ir. Nós subestimamos o que podemos conquistar e superestimamos o que estamos fazendo hoje na nossa vida. A gente tem o direito e pode muito mais do que acredita. Andréia falou uma coisa pra mim e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né, Andréia? A pessoa muitas vezes ela pode estar satisfeita na empresa onde ela está, mas ela pode descobrir outras coisas para fazer, justamente para ter outras possibilidades, para poder ter outra renda. Uma das coisas que ela falou para mim foi o canal no YouTube. Então, por que então você está bem, você está ótima lá, mas você quer viver umas coisas diferentes? Por que não investe nesse canal? E daí, na minha profissão pode ser o canal do YouTube, qual pode ser na sua profissão? A pessoa pode pensar sobre isso também, né, Andréia? O plano B, quem tem tudo no mesmo pote, tirou o pote, amanhã não tem nada, né? Porque algumas pessoas hoje estão aí fora do trabalho. Você falou muito bem no início hoje da nossa entrevista, tem muita gente que está falando que está no mercado, mas tem muita gente que não está preparado para esse mercado de hoje, muito menos para o futuro. Existe uma pesquisa que diz que o Brasil ele vai ter um gap de mais de 70% das posições que ele ocupa hoje, porque as pessoas não estão se qualificando daqui 10 anos. Então, gente, isso é real. Né? E pega a nossa geração isso, pega a nossa geração. Tem muita gente hoje que não consegue se colocar no mercado porque não tem as competências que o mercado pede. Gente, a fila anda. Né? E muito rápido. Então a gente precisa começar a enxergar o que está do lado. A palavra é diferenciação. Mais do mesmo não adianta. Eu tenho uma formação, falo, por exemplo, uma única língua, isso é básico. O que você tem a mais? O que você faz a mais? Quais são os resultados que você tem a mais? Então a gente precisa se vitimizar hoje um pouco menos e conseguir desbravar um pouquinho mais, acreditar mais que o mercado está aí sim, só que ele mudou e que a gente vai ter que se enquadrar para ele, né? Ter uma nova vestimenta. Andréia, você tem uma coisa que eu percebo com a sua história e até pelo livro, que em breve com certeza vai sair de Andréia Deis, é que
as pessoas, muitas vezes, eu ouvi uma frase que eu gosto muito: quem quer, cria recurso, quem não quer, cria desculpa. Para você chegar no movimento da carreira que você está hoje, não foi fácil pagar os primeiros cursos, fazer os primeiros investimentos e ir atrás dos primeiros clientes. Hoje é completamente diferente, as pessoas te convidam, te procuram, mas todo mundo tem que começar de alguma maneira, assim como pode estar acontecendo com o nosso telespectador hoje. Com certeza você já tinha a visão de querer crescer muito, mas não começou como Master Coach. Então, esse começo, e às vezes as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para começar. Dá-se um jeito, não dá-se? Aí vem a coach, né? Até com alguns cursos gratuitos que existem, não é, Andréia? Olha, eu vou te dizer hoje, né? Eu ainda acredito muito que quem quer faz, né? Quem não quer reclama e se vitimiza, quem quer ocupa espaço. O mundo, ele não é só para os bem-nascidos, a coach até se posicionou agora, até foi, né? Você viu, né? Já veio, né? O mundo é para aqueles que acreditam que são fortes e que ocupam o seu espaço. Você pode ocupar o espaço, as circunstâncias não vão deixar de acontecer. O que vai mudar é a forma de você enxergar o mundo. Esses dias, e julgamento a gente vai ter o resto da vida. Ah, você faz bem, você não faz bem, você engordou, você emagreceu, você fez algo errado. Aí esses dias eu ouvi um zum 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 assim, né? Eu estava no meio de um treinamento aí, e aí de repente eu comecei assim, ó, quer ver, ó, vem cá, Jaque, procura lá. Pergunta o que você está fazendo ali. Foi a mesma coisa. Fizeram coach, o que você está fazendo aí no chão? Estou procurando o que você pensa de mim. Então, muitas vezes a gente se preocupa demais com o que não deve, né? Então, gente, descarta isso, faz um trash disso, né? E acredita que você realmente pode. Então, hoje existe uma grade que a gente fala de o que você quer da vida é proporcional ao seu desejo e principalmente a flexibilidade que você tem frente às dificuldades que você passa. Perfeito. Isso é o que vai definir a pessoa de sucesso e a pessoa de fracasso. Então, o que define não é os seus limitadores, e sim o como você lida todos os dias com o seu dia a dia. Então, isso sempre teve muito dentro de mim, né? Eu quero transformar as pessoas, eu quero me transformar, eu quero ser alguém melhor amanhã. E se eu for alguém melhor amanhã, eu vou te fazer melhor amanhã. Se eu for mais feliz amanhã, eu vou te fazer mais feliz também. E agora, infelizmente, com 4 minutos para finalizar o nosso bate-papo, Andréia, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental para tantas pessoas que talvez estejam em casa hoje, desempregadas, nos assistindo e sofrendo, alguns homens entrando em depressão, algumas mulheres se descabelando, porque muitas vezes a mulher é a chefe de família, ali em casa mesmo, ela que banca, ou o pai que sempre se sentiu responsável, o homem que sempre se sentiu responsável e agora está desempregado, aí à beira de uma depressão. Qual que é o primeiro passo para se recolocar, independente da empresa de onde ele vem, Andréia? Eu vou começar de trás para frente. Antes de dormir todos os dias eu gosto de ler um pedaço da Bíblia. E ontem eu sorri sozinha, porque a hora que eu falei, e aí, cara, né? Eu falei, e aí, Senhor, o que você quer me dizer hoje? E sabe o que ele me disse? Eu estou ao seu lado. Como eu estou ao seu lado, nada vai te acontecer de mal. Então a primeira coisa é, acredite em você. O primeiro passo o modelo de empregabilidade mudou. Ele mudou. Então, esquece o que passou e se faz hoje. Perceba e até que a maneira que você foi contratada há 30 anos, né? E até a maneira, isso, né? Esquece isso. O que você pode oferecer com as skills que você tinha de uma forma diferente. Então, não faça, não repita. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você está tendo o mesmo resultado, muitas vezes por 1 ano, e você insiste 1 ano e meio, e eu vejo às vezes pessoas que chegam a mim com 2 anos, eu falo, nossa, mas o que te levou 2 anos a insistir no mesmo passo? Você quer um resultado diferente na sua vida? Faça diferente. Então faça o que você nunca fez, ofereça o que você nunca ofereceu. Olhe para o lado e tente entender uma necessidade do outro. Você certamente tem alguma coisa que vai servir para você oferecer para o outro e que o outro compraria esse serviço ou esse produto que você tem. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas se prendem na dificuldade, no presente. Então a minha dica é, projete o futuro. Se você já estivesse lá na frente, não aqui hoje, imagine que você já está empregado, que você já está lá na frente, ocupando um outro cargo, estando numa outra situação de vida, como você estaria, como seria esse cenário, o que você estaria fazendo, principalmente áreas de prazer, de felicidade. Sabe que tem uma passagem na Bíblia que fala que como a gente imagina, assim será. É lógico que a gente tem que agir, mas o que a gente projeta aqui também é muito importante, né, coach? Eu diria que na realização de conquistas, ela é o que fundamenta, segundo as pesquisas da psicologia positiva, se você vai conquistar ou não. A primeira conquista é aqui.
e depois nas ações. Eu costumo muito dizer para as pessoas uma coisa aqui que eu vou te ensinar e vou ensinar aqui também, né? Olha, pensamento se transforma em sentimento que demonstramos em comportamento. Se nós vivemos de comportamento, nós vamos sentir errado e passar mensagens erradas para o nosso pensamento, que vai projetar um caminho que não nos pertence. Então não é aqui, aqui, aqui. É não. Aqui, aqui e aqui. Isso é só o que o outro está vendo. Isso é o meio. As circunstâncias, a dificuldade que você está vivendo hoje, o dia, o presente é aqui. Que ele vem para cá, para o sentir, mas que você tem que cuidar aqui. Cuida dos seus pensamentos, que você certamente vai mudar o resultado dos seus sentimentos e das suas respostas do seu presente. Perfeito. Prazer te receber aqui sempre, viu, meu amor? Foi um prazer. Quem quiser entrar em contato com a Andrea Deis, o site www.andreadeis.com.br, telefone 0 operadora 11 3853 6248. O Face é Andrea Deis e o Instagram também Andrea Deis. Prazer te receber aqui sempre, sempre, viu? Amo você demais. Obrigada. E olha, quem quiser rever esse bate-papo com a Andrea Deis, pode. Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube, Hit TV. Você pode acompanhar tudo que acontece por aqui. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada, prazer te receber aqui sempre. Nosso programa já acabou. Fica com Deus, uma excelente tarde. Tchau.